Hora de apertar os cintos porque tem duas coisas acontecendo nos mercados que a gente precisa se preparar. Primeiro, talvez o Fed suba juros esse ano. Sim, apesar dos mercados já estarem com uma expectativa de 75% de chance especificada de que o Fed poderia cortar pelo menos duas vezes os juros esse ano, se a gente olhar aqui, tem 33% de chance do Fed fazer dois cortes e até mais, e a probabilidade aqui do Fed cortar 3 ou 4 vezes esse ano os juros. Então o mercado já tem mais de 75% de probabilidade em vista de pelo menos dois cortes de juros esse ano, e as minutas do Fed nos disseram algo que é um pouco contrário disso. E ao mesmo tempo que tudo isso acontece, a gente também tem notícias de que o Trump talvez esteja disposto a ir para uma guerra total com o Irã, aumentar esse conflito, e a gente precisa falar sobre isso. Então, Kevin aqui, pessoal, e vamos falar um pouco mais sobre o que está acontecendo, essas últimas notícias aqui que impactaram bastante os mercados, trouxeram aqui algumas repercussões e deixou a galera meio em dúvida do que pode acontecer. Então, vamos falar primeiro sobre a minuta do Fed e sobre essa chance de corte de subida de juros. Primeiro, o Fed ele tem que trabalhar muito mais com uma ancoragem, com uma questão de expectativa, de comunicação. O Fed tem que se comunicar com o mercado. E ele precisa se comunicar muito bem com o mercado, porque se ele deixar muito claro que ele, por exemplo, vai cortar juros, não importa o que aconteça esse ano, o que acontece? A inflação tende a subir. Como funciona a inflação, né? É muito psicológico. Se as pessoas acham que o preço das coisas vai cair, a tendência é que os preços caiam. Né? Por quê? Se você está interessado em, por exemplo, comprar uma casa, se você acha que o preço dessa casa vai estar mais barato daqui 6 meses, 1 ano, você vai postergar a sua compra. Você vai deixar de comprar ela agora para comprar ela daqui 6 meses, 1 ano, porque você acha que o preço vai estar melhor. E o fato de você postergar essa compra, o fato de você não comprar agora, talvez seja justamente o que faça com que o preço caia. É uma profecia autorrealizável. Né? E da mesma forma funciona para cima. Se você acha que as coisas e os preços dos produtos, dos bens vai subir ao longo dos próximos meses, você vai comprar agora, gastar agora, para se proteger, para não ter que gastar mais depois. E aí você, adiantando esse gasto, fazendo esse gasto mais rápido agora, é justamente o que faz com que a inflação suba. Então é muito um fator psicológico. As pessoas não podem acreditar que o Fed vai derrubar juros, não importa o que aconteça. O Fed precisa manter esse equilíbrio. E é isso que talvez as minutas do Fed tentaram trazer para a gente. É como a gente mantém esse equilíbrio de alguma forma. Porque é muito importante que a gente de fato consiga manter aqui o mercado totalmente equilibrado nos nossos dois mandatos, né? Que é emprego e inflação. E por isso que o Fed talvez tenha sido um pouco mais duro nessas minutas, apesar de eu achar que eles ainda vão seguir com os cortes de juros esse ano, tá? Se a gente olhar aqui nas minutas, eu separei alguns highlights aqui que eu acho que foram importantes. Então o Fed ele começa dizendo pra gente que essa inflação caindo, né, ela foi muito mais liderada por uma desaceleração nos preços dos serviços de moradia, tá? No entanto, a inflação dos preços de bens, né, aquele core goods, né, que a gente olha muito, ele havia acelerado nesse mesmo período por um desenvolvimento que a equipe atribuiu principalmente ser grande parte dos efeitos das tarifas mais altas. Então aqui o Fed está colocando um pouco aqui a culpa, né, de talvez eles não terem tanto espaço para aumentar esses cortes de juros no curto prazo por conta das tarifas mais altas do Donald Trump. Né? Aqui eles reforçam essa mesma fala, né, com o efeito das tarifas mais altas sobre a inflação, sobe a inflação, esperando que enfraquecer a partir de mais ou menos metade deste ano. Então eles estão falando que com o efeito das tarifas mais altas na inflação, né, a expectativa é que a gente só comece a ter de fato uma melhora nessa inflação mais para o meio do ano, que é onde o Fed estava ali mais ou menos com essa intenção de realmente começar a cortar entre junho e julho. Então não muda muito, né, mas o Fed está colocando um pouco dessa culpa, né, de não ter tanto espaço para corte agora, da inflação estar desancorada por conta das tarifas do Donald Trump. E aqui a gente fala que os riscos para a projeção de inflação continuarem sendo vistos como inclinados para cima, como a inflação permaneceu acima de 2% desde o início de 2021, há um risco relevante aqui né, de que a inflação ela se mostrasse mais persistente do que a equipe antecipava anteriormente.
Então o Fed está falando para a gente que ele está enxergando que a inflação está persistentemente mais alta, né? E isso é um problema. Só que, por outro lado, se a gente der uma olhada aqui no Truflation, né, você consegue notar que a inflação, ela, de fato, ela tem caído bastante. Né? Assim, as expectativas de inflação ela tem caído suficientemente a um nível baixo suficiente para o Fed começar realmente esse ciclo de corte. Não tem nada de errado, né, nesse momento do Fed começar a cortar juros. Né? Assim, pela inflação, pelo Truflation, a gente consegue ver que existe de fato esse espaço. Né? Então, de novo, eu acho que aqui nas minutas o Fed está tentando fazer esse efeito psicológico no mercado, de ameaça. Não que de fato ele vá querer subir juros esse ano. Tá? E aqui ele coloca que vários participantes, né, observaram que essa moderação em curso da inflação em serviços de moradia provavelmente continuaria a exercer uma pressão para baixo, né, sobre a inflação geral. E vários participantes também esperavam, né, que um maior crescimento de produtividade associado a desenvolvimentos tecnológicos ou regulatórios exercesse pressão para baixo sobre a inflação. Né? Então aqui o Fed está falando para a gente que a gente também esperava, né? Por que essa inflação está mais sticky? Por que a gente esperava que ela já tivesse um pouquinho melhor nesse momento? Porque a gente também achava que esse cenário de desenvolvimento tecnológico, de inteligência artificial, traria um aumento de produtividade que jogaria a inflação também um pouco para baixo. E a gente não tem visto isso acontecer. Então é aquele papo, né, que a gente traz aqui com frequência sobre inteligência artificial. O Fed está dizendo para a gente que eles esperavam que a inteligência artificial, que esse ganho de produtividade de fato tivesse trazendo algum tipo de efeito na inflação, com uma queda na inflação, e não está acontecendo. Tá? E aqui o Fed coloca que contatos no meio empresarial continuam a demonstrar cautela nas decisões de contratação. Então aqui o Fed vai falar um pouco sobre a parte do mercado de trabalho. Tá? Então, embora os participantes em geral avaliassem que sob uma política monetária apropriada, o mercado de trabalho provavelmente se estabilizaria e depois melhoraria neste ano. A maioria dos participantes, né, trouxe esse cenário de incerteza e que a maioria dos participantes julgou que as condições do mercado de trabalho mostram alguns sinais de estabilização e que os riscos de baixa para o mercado de trabalho eles haviam diminuído. E aí aqui, né, a disponibilidade de vagas de emprego e a parcela daqueles que trabalham em tempo parcial por razões econômicas continua sugerindo um afrouxamento das condições em um ambiente de poucas contratações ou que a contratação dos ganhos de emprego em que alguns poucos setores menos sensíveis ao ciclo econômico potencialmente estavam sinalizando uma vulnerabilidade maior. Então aqui, em geral, o que o Fed está falando para a gente aqui, o mercado de trabalho está um pouco mais equilibrado nesse momento. Tá? É a mensagem que o Fed quer trazer. E o Fed tem 2 mandatos, como a gente bem sabe, né? É os juros, a inflação e o mercado de trabalho. E nesse momento eles enxergam que o mercado de trabalho está um pouco mais equilibrado. Por quê? Se a gente der uma olhada nesse gráfico, ele é bem interessante porque ele mostra justamente como que funciona essa dinâmica do mercado de trabalho. Né? Então, aqui a gente consegue ver que existe a linha mais escura, né, seria a demanda de trabalho nos Estados Unidos, e a linha verde mais clara seria a demanda, seria a oferta de trabalho nos Estados Unidos. Tá? O que é cada um? A oferta de trabalho ela é o número de trabalhadores disponíveis. Então, aqueles com emprego mais aqueles sem emprego. É o total de pessoas que são capazes, né, de trabalhar nos Estados Unidos, ou seja, quem está na idade, quem está disponível, quem está nas condições de estar nesse momento de vida de ter algum emprego. Né? E soma aqui atualmente 172 milhões de pessoas. Tá? E aí a demanda por trabalho ela equivale justamente ao número de pessoas trabalhando mais as vagas em aberto, tá? Mais os trabalhadores ali em layoff temporário, né? Você soma tudo isso e aí você tem a oferta de trabalho. Ou seja, colocando aqui de uma outra forma, seria mais ou menos o equivalente ao seguinte. O mercado de trabalho ele está equilibrado, que é o que a gente vê aqui através desse gráfico, quando os empregos procurando trabalhadores é igual ao número de trabalhadores procurando empregos. Tá? Se a gente olhar ao longo da história,
tá? É muito comum que a demanda por trabalho ela fique em níveis mais baixos que a oferta. Tá? Então, durante décadas a gente viu esse cenário em que a demanda por trabalho ela era mais baixo do que a oferta. Ou seja, você tinha mais possibilidade de empregos nos Estados Unidos, você tinha mais vagas em aberto, mais pessoas ali, né, com empregos, do que necessariamente você tinha de demanda de pessoas que eram capazes de preencher todas essas vagas nos Estados Unidos. Isso conversa muito também com a dinâmica de imigração e etc. Mas o que a gente vê também ao longo da história é que normalmente quando essa linha de baixo ela contrai, você tem esses momentos de recessão na economia americana. Então aqui você teve contração, recessão, contração, recessão, contração, recessão. Todas as vezes que a linha de baixo ela tem algum tipo de contração, você entra em uma recessão. Tá? E aqui sempre aconteceu através da demanda, né, do que pela oferta, porque essa linha sempre se jogou abaixo. E aí, um pouco antes do Covid, a gente teve uma mudança dessa dinâmica, ou seja, a demanda por trabalho nos Estados Unidos começou a se tornar maior do que a oferta, seja porque você começou a ter muitos imigrantes, enfim, você começou a ter uma demanda mais alta, tá? E essa linha se superou. E aí veio o Covid, você teve uma contração de tudo, etc. E aí, no pós-Covid, a gente passou praticamente o pós-Covid inteiro com essa demanda de trabalho mais alta. Né? Inclusive, a gente talvez tenha conseguido evitar uma recessão ali em 23, 24, justamente porque a linha de baixo passou a ser a de oferta de trabalho. E essa linha permaneceu constante, você vê que não teve grandes contrações. Então, mesmo com a demanda contraindo um pouco aqui, você conseguiu escapar de uma recessão. Os Estados Unidos conseguiu escapar de uma recessão. Então, tudo isso para dizer que hoje, se a gente olhar para o mercado de trabalho exclusivamente, ele está mais equilibrado. Ele está num momento onde você tem mais ou menos ali o mesmo nível de oferta e demanda de trabalhadores nos Estados Unidos, o pleno emprego. O Fed precisa se preocupar um pouco menos com esse mandato do emprego e ele precisa voltar a olhar para esse mandato da inflação. Que se a gente olhar pelo Truflation, também está bem ancorado, está ok. O Fed só está querendo criar esse efeito psicológico nos mercados, de a gente não vai sair cortando juros de forma irresponsável. E aí, por fim, né, teria esse trecho aqui que seria o trecho mais hawk, que fez justamente com que os mercados caíssem um pouco mais ontem, né, que foram vários participantes indicaram que teriam apoiado uma descrição de dois lados, né, das futuras decisões de juros do comitê, refletindo a possibilidade de que ajustes para cima na faixa alvo da taxa dos Fed Funds poderiam ser apropriadas se a inflação permanecer em níveis acima da meta. Né, e aqui eles avaliaram que os riscos de baixa para o emprego haviam moderado, né, nos últimos meses, enquanto os riscos de uma inflação mais persistente permanecia, e alguns comentaram até que esses riscos haviam ficado mais bem equilibrados. Vários participantes alertaram que afrouxar ainda mais a política num contexto de leituras elevadas de inflação poderia ser mal interpretado como sinal de menor compromisso dos formuladores de política com o objetivo de inflação de 2%, possivelmente tornando a inflação alta ainda mais enraizada. Então, imagina o seguinte. Aqui o Fed está sendo um pouco mais hawk, ele está tentando trazer esse cenário para o mercado de que a gente talvez suba juros. Mas imagina o seguinte, imagina que o Kevin Warsh ele vai entrar daqui a algum tempo, ele vai entrar e vai falar, galera, vamos lá, o Trump pediu para eu cortar juros, vamos cortar juros. Os outros membros ali do comitê vão olhar para ele e vão falar, cara, você está maluco? Não é assim que as coisas funcionam, né? A gente precisa ter credibilidade, a gente precisa comunicar ao mercado, a gente precisa preparar, né, tudo isso. Então, esse é o Fed preparando, né? Esse é o Fed mantendo esse tom mais duro até o momento que ele esteja preparado para começar os cortes. Né? Porque manter este tom mais duro vai ajudar ele a cortar lá na frente. Então, eu acho que a minuta, apesar de trazer esse risco adicional de juros podendo ainda se permanecer em níveis mais altos, até subir, eu acho que isso é muito mais o Fed querendo trabalhar essa credibilidade, esse fator psicológico, mais o Kevin Warsh provavelmente vai cortar juros esse ano. Eu acho que ele tem a tendência de manter a economia mais aquecida e eu, inclusive, acho que é mais provável que o Kevin Warsh esteja disposto a trabalhar com, digamos, uma inflação um pouquinho mais alta, de repente 2,5% a 3,5% ali de inflação, mas com essa tendência de manter a economia aquecida. Eu acho que o Kevin Warsh ele optaria por isso, de repente trabalhar com uma economia mais forte, uma inflação levemente acima da meta, mas fazer os cortes de juros acontecerem ainda esse ano. Tá?
E aí vamos supor que eu esteja certo aqui nesse cenário, né? O que deveria acontecer nos mercados caso esse cenário ele de fato ele se concretize, né? Caso o Kevin Warsh ele de fato corte juros e a gente veja essa inflação de repente se permanecendo ali um pouco mais alta. Então, caso os juros caiam, né? Juros caindo nos Estados Unidos, eu acho, tá, que a inflação ela tende a permanecer, tá, mais ou menos aqui, então inflação deve permanecer entre 2,5 e 3,5. E eu acho que isso está ok, tá? Eu acho que eles vão estar dispostos a trabalhar com essa faixa de inflação um pouquinho mais alta para manter a economia americana aquecida, tá? Se for esse de fato o cenário, então a gente deveria esperar que o dólar caia, né? O dólar americano tenderia a continuar se enfraquecendo num cenário como esse, dado que o dólar tem uma dependência hoje muito grande do diferencial de juros real. Então o dólar vai cair por causa do diferencial de juros real menor, né? Então, se os juros cair, né, essa diferença de quanto é os juros dos Estados Unidos para quanto é os juros no restante do mundo vai aumentar esse gap, né, e aí essa diferença de juros maior vai fazer com que o dólar permaneça fraco. Tá? E aí esse dólar mais fraco tem todas essas implicações de repente a gente continuar tendo um fluxo para mercados emergentes, commodities como um todo, isso talvez tenda a continuar, tá, ao longo desse ano por conta disso. O que mais a gente deve ver nos Estados Unidos é uma curva de juros americana, né? Então, curva de juros americana, eu acho que ela passaria por um bear steepening, tá? E aí vamos explicar o que é isso, né? O que é esse bear steepening da curva de juros americana. O bear steepening, deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui, que eu acho que ajuda a explicar. Aqui, perfeito. Porque eu acho que ajudaria a explicar o que seria, né, essa curva americana fazendo esse movimento. Então aqui, se a gente der uma olhada, esse seria o bear steepening, né? Você vê que os juros como um todo, né, ele tende a subir, só que a parte mais longa da curva ela sobe mais do que a parte mais curta. Por quê? Porque o Fed está cortando. Então, se o Fed está cortando, a parte curta da curva de juros não deveria subir tanto. Já a parte longa, que tem uma expectativa de inflação mais alta, que tem uma expectativa mais ancorada em outros fatores fundamentalistas do mercado americano, deveria permanecer ainda mais alto, que é o que a gente tem visto, né? O Fed já está cortando juros há mais de um ano e a inflação, a parte longa da curva, não cai, né? E esse bear steepening da curva, ele tenderia a fazer com que a gente tivesse aqui, tá, no curto prazo, né, um movimento que seria pior para quem tem caixa, né, e pior, né, para quem tem bonds ou tesouro, né? Vamos colocar aqui T-bonds, né, que é os treasuries, né? E favoreceria, né, justamente quem tem equity, né? Então, as ações, né, elas deveriam continuar subindo, né? Porque você vai manter a economia ainda aquecida, os cortes de juros acontecem, e isso favorece quem tem equity nos Estados Unidos. Então eu acho que esse aqui é o playbook, esse daqui é o cenário, caso o Kevin Warsh continue cortando juros ainda esse ano, caso ele decida manter essa inflação um pouco mais alta em pró de ter uns juros mais baixos, agradando o Donald Trump, e fazendo com que a economia americana... De novo, né, o Kevin Warsh, a gente já falou sobre ele várias vezes aqui, e tem inclusive vídeos aqui, eu vou deixar um vídeo na descrição que é só sobre ele, mas o Kevin Warsh ele tem essa tendência a acreditar que o que faz com que a inflação suba, que seja ruim a longo prazo, é a impressão de dinheiro. Então o corte de juros em si é muito pouco. Eu acho que ele vai evitar fazer QE, ele vai evitar fazer impressão de dinheiro, mas o corte de juros eu acho que ele tende a fazer, e esse é o cenário que a gente deveria esperar caso ele faça os cortes de juros. Agora, o que não está no preço e nem na expectativa de ninguém, inclusive do Fed, é que o Donald Trump invada o Irã, né? Essa invasão do Donald Trump ao Irã
pode fazer com que a gente tenha uma mudança significativa aqui no curso das coisas, tá? Então, os Estados Unidos aqui, os Estados Unidos alertam o Irã sobre a necessidade de um acordo enquanto eles intensificam o envio de tropas. Então, como a gente viu naquela matéria da Axios, né, o Donald Trump ele está reforçando o poderio militar dele dentro dos Estados Unidos, né? Isso já está acontecendo, está em curso. E a Casa Branca alertou o Irã de que seria muito sensato fechar um acordo com os Estados Unidos. Então, enquanto eles estão nessa conversa de possivelmente fechar um acordo, os Estados Unidos estão aumentando bastante a presença militar dele no Oriente Médio. Entre o dia 15 e 18 de fevereiro, cerca de 39 aeronaves dos Estados Unidos transmitiram suas posições durante voos de ida e volta dos Estados Unidos para a Europa. O padrão parece refletir os movimentos de voo anteriores à breve entrada dos Estados Unidos na guerra de Israel com o Irã, em junho de 2025, para quem se lembra naquele momento que os Estados Unidos bombardeou, né, as instalações nucleares do Irã. E com esse poderio militar, os Estados Unidos teriam capacidade para atacar o Irã já neste fim de semana. As mesmas fontes informaram que o presidente ainda não havia tomado uma decisão. Ou seja, aqui a gente está falando é que os Estados Unidos está se preparando para um ataque no Irã e que isso já poderia acontecer agora no final de semana. Né? A porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, ela afirmou aqui que o Trump foi muito claro ao afirmar que a diplomacia é sempre sua primeira opção. Tá? Então aqui eles estão trazendo esse discurso, né, de que talvez o Trump ele ainda tente pela diplomacia, ele ainda tente por algum tipo de acordo, né, e que está acontecendo aqui um pequeno progresso, né, mas que eles ainda estão muito distantes de resolver algumas questões, né? E assim, por mais que de fato exista essa possibilidade de um acordo, né, de uma diplomacia, é muito difícil, né? É muito difícil, porque são divergências muito grandes de opinião, né, entre a visão americana da visão do Irã. E eu acho muito difícil eles conseguirem chegar em algum acordo diplomático, especialmente em tempo hábil para evitar esse ataque dos Estados Unidos no Irã. E caso os Estados Unidos ataque o Irã, provavelmente, né, o presidente dos Estados Unidos poderia alvejar o Ali Khamenei, o líder supremo do Irã, e potenciais sucessores de outros funcionários, disseram esses funcionários de segurança dos Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos de fato invadir o Irã aqui, o que a gente vai ver é um ataque direto para derrubar o regime iraniano. Tá? Se a gente der uma olhada aqui, você vê que teve uma movimentação muito grande militar de aviões e poderio militar dos Estados Unidos já aqui em direção à Europa e indo, né, em direção ali a se preparar para o Irã. O Irã fica mais ou menos aqui, né? A gente não consegue ver aqui na imagem, mas você vê que a Europa já está muito bem aqui armada, os Estados Unidos já se preparou as bases aqui e está indo em direção a o Oriente Médio, talvez já para preparar esse ataque no final de semana. E as reações que a gente tem disso já no curto prazo, né, imediatamente, no preço do barril de petróleo, que subiu muito forte, né, teve uma movimentação aqui de praticamente 4% ontem, e hoje já está subindo muito mais, né? Então, assim, ao todo você já tem um movimento de mais de 6% de alta no preço do barril de petróleo a $71 aqui, por conta desse fator, dessa briga entre os Estados Unidos e o Irã estar se tornando possível, tá? Eu particularmente acho que o Trump vai de fato invadir. Eu acho que o Trump ele de fato vai atacar o Irã. Ele vai tentar derrubar o regime. E pode ser um conflito que dure semanas, talvez meses, talvez seja rápido. A gente viu da última vez que quando os Estados Unidos se preparou militarmente para a Venezuela, ele resolveu em um final de semana. Ele entrou lá, ele pegou o Maduro em um final de semana, quando os mercados estavam fechados, e já resolveu o problema antes dos mercados abrirem, né? Talvez o Trump seja bondoso com a gente, tente resolver da mesma forma para a gente ter o menor impacto possível nos mercados, mas a gente não pode contar com isso, porque aqui de fato seria um conflito maior, talvez tenha algum tipo de coordenação dos Estados Unidos com Israel para fazer esse ataque ao Irã, e pode durar mais tempo, mas que vai ser um ataque em prol de derrubar de fato o líder supremo do Irã e de fato o regime ditatorial do Irã. Eu acho que é essa a tendência e é isso que deve acontecer, e eu acho que o Trump viu essa possibilidade depois das manifestações do Irã começarem. Então não tinha esse espaço para os Estados Unidos fazer uma invasão no Irã, por isso que eles tentavam o lado da diplomacia,
que era inviável. Há anos a gente nunca conseguiu um acordo, né, entre os Estados Unidos e o Irã. Não é agora que isso vai acontecer. Mas depois das manifestações e depois das manifestações se tornarem violentas, né, a polícia iraniana matando vários dos manifestantes e os manifestantes também agredindo fortemente a polícia, o Trump viu que existe uma demanda, né, existe uma vontade da população iraniana de repente derrubar o regime. E ali, com esse apoio agora, de talvez também ter um apoio interno da população já inconformada, insatisfeita com o regime, o Trump viu que essa possibilidade era real e ele tem movimentado as tropas. Eu acho que essa invasão vai sim acontecer. E a gente falou sobre essa invasão como um dos possíveis cisnes negros para 2026, no nosso vídeo que a gente fala sobre os 5 cisnes negros para 2026. Esse era o primeiro. É uma possibilidade e eu acho que ele de fato vai acontecer, mas como a gente tratou lá no vídeo, o grande problema aqui é o tamanho do impacto no petróleo, né? O quanto isso de fato vai impactar o petróleo. E a gente pode ter impactos pontuais, menores ou impactos mais graves, né? Caso o Irã de fato ele estrangule ali o Estreito de Hormuz, caso o Irã tente de alguma forma acabar ali com essa dinâmica, né, do preço do barril de petróleo, justamente para jogar o petróleo para cima e trazer um desconforto maior para que esse conflito continue. Então, depende muito de como as coisas vão se desenrolar, mas a gente já está vendo um impacto no preço do barril de petróleo e esse impacto pode ser muito maior caso esse conflito se estenda e dependendo das atitudes que o Irã tome aqui ao longo desse processo. Tá? Então veja o vídeo sobre esses 5 possíveis cisnes negros para 2026. Tá? É bem importante, esse era o primeiro deles e a gente já está vendo aí acontecendo. E se de fato os Estados Unidos invadiu o Irã e a gente vê esse petróleo para cima, aí sim a gente talvez tenha aqui um espaço menor para falar sobre corte de juros nos Estados Unidos esse ano. Aí abre um argumento para o Kevin Warsh talvez não cortar juros. Esse geopolítico mais complexo, ele normalmente beneficia muito mais ouro e ativos menos arriscados, né? Ações, Bitcoin, tudo isso tenderia a sofrer mais caso isso aconteça, mas commodities e principalmente o ouro deveriam performar muito bem num cenário onde essa invasão aconteça e talvez essa seja uma das formas da gente se preparar para isso. Se você quiser continuar sabendo, né, mais informações, acompanhar de perto tudo isso que está acontecendo, primeiro se inscreve aqui no canal, né, deixa seu like, se inscreve no canal para você continuar acompanhando isso de perto, porque a gente fala desses movimentos sempre ali que eles acontecem em tempo hábil, mas a gente também, eu estou com esse projeto de trazer para vocês um grupo fechado. Tá, então vocês podem vir lá no site, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, o site onde vocês podem vir no nosso grupo fechado, se inscreverem e fazerem parte do grupo. A gente vai ter ali tanto ideias de trade, quanto morning call, perspectivas de mercado. Então eu vou trazer notícias, eu vou trazer tudo que tem acontecido com os mercados nos últimos tempos. Eu faço todo um compilado lá, trago relatórios, sell side, enfim, todo tipo de informação que vocês veem aqui nos vídeos, só que lá com muito mais frequência e com, né, obviamente, muito mais velocidade com que as notícias acontecem, com também ideias de trade. E se vocês, obviamente, com o tempo, né, a ideia é a gente ampliar isso para ter mais benefícios dentro desse grupo fechado, com notícias, com fatos relevantes das empresas. Eu quero automatizar mais as coisas, a gente já tem alguns projetos em mesa, trazer um curso também de mercado e trading. Então, se vocês quiserem, vocês podem vir aqui no site, se inscreverem no grupo fechado. Eu só vou vender 100 desse plano anual, então serão somente os 100 primeiros que terão acesso a esse preço do plano anual. Depois a gente vai fechar e quem se inscreveu vai manter esse preço e aí, obviamente, surfar essa melhora com os benefícios adicionais que a gente pretende trazer ao longo do tempo. Então, se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, considera aqui se inscrever também no grupo fechado, porque vai ser bem importante esse momento que a gente está vivendo geopoliticamente, ele vai ser bem importante, e acompanhar também os próximos movimentos aqui do Fed de corte de juros ou não corte de juros também é muito importante para os mercados, e tudo isso obviamente impacta muito também a nossa Bolsa Brasileira, e a gente vai falar muito mais sobre isso, principalmente lá no grupo fechado, ok? Então é isso, por hoje é só, muito obrigado pessoal e até mais!